Olá, tudo bem? Estamos aqui em Português através da Bíblia, continuando aqui o nosso estudo sobre funções da linguagem. Hoje eu vou falar sobre a função poética, função metalinguística e função apelativa. Vamos lá? A função poética. A função poética é aquela que utiliza a elaboração da mensagem, de modo a ressaltar o significado. A função poética está centrada na mensagem, né? Como nós, só resumindo aqui, como nós já tínhamos falado, toda comunicação tem uma intenção de uma mensagem a ser transmitida. Na função poética, a intenção é ressaltar o significado do que o texto está dizendo. Então nós temos aqui, Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O texto aqui foi elaborado para transmitir a mensagem daquele que não ajuda, que não se preocupa com os outros, com as pessoas, ok? Que não é uma pessoa misericordiosa. Então, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Esta foi a função poética. A função metalinguística é aquela função cujo objetivo é definir ou interpretar palavras e expressões. É usada para explicar o próprio código linguístico. Por exemplo, essa função é usada nos dicionários. É usada num filme que fala sobre cinema. Num filme ou numa reportagem que fala sobre a televisão, na própria televisão. Então, o objetivo é definir ou interpretar palavras ou expressões. Explica o próprio código. E como não poderia deixar de ser, já que aqui é português através da Bíblia, nós vamos mostrar alguns exemplos bíblicos sobre a função que trazem a função metalinguística. Nós temos no capítulo 4 de Mateus um diálogo entre Jesus e o diabo tentando Jesus. E aí é uma batalha, né, na palavra. Deuteronômio 8:3 diz: o Senhor te sustentou com o maná, que tu não conheceste, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, diz Jesus em Mateus 4, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, o inimigo diz para Jesus: faze com que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí ele está se referindo, ele está fazendo aí um diálogo textual, ele está usando a metalinguagem com Deuteronômio 8, versículo 3. Ainda em Mateus 4, o diabo diz para que o Senhor pulasse, né, daquele pináculo do templo. Pula! E aí Jesus diz, ele cita Salmos 91, que diz: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Por quê? Ele havia dito para Jesus pular: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui embaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que nunca tropece em alguma pedra. Veja, ele está tentando Jesus com a palavra, mas Jesus lhe responde: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E Jesus está usando aí Deuteronômio 6,16, usando aí a metalinguagem.
E aí no final Jesus diz assim: vai-te, Satanás. Versículo 10, Mateus 4, versículo 10. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele está citando Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Então aqui o diabo está tentando Jesus e Jesus vai respondendo na palavra, mas ele também vai usando a palavra para tentar Jesus. Mas Jesus responde com a própria palavra. Isso aí é função metalinguística, a palavra pela palavra, ok? Então essa foi a função metalinguística. A função conativa ou apelativa é aquela que tem por objetivo influenciar no comportamento do receptor, por meio de um apelo ou ordem. Está centrada no tu ou no vós. Por isso se dirige ao destinatário. Tem por objetivo influenciá-lo. Vamos ver o que diz o texto em Josué, capítulo 6, versículo 16. Só vou dizer uma frase. A frase que Josué diz a seus soldados. Aos soldados de Israel: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Está falando aqui da passagem lá de Jericó, quando os muros de Jericó caíram. E ele então, gritai, usa aqui o imperativo para levar os soldados a darem o grito. Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Nessa função da linguagem, o emissor ele quer influenciar no comportamento do receptor, levando-o a agir conforme o mando. A intenção de Josué era o quê? Era mobilizar seus líderes a gritarem com todo o fôlego. Ele obteve sucesso? Será? Comprove isso lendo o capítulo 6, todo o capítulo 6 do livro de Josué. O texto é elaborado em torno de um verbo no imperativo. Então, quando eu tenho a função conativa ou apelativa, o texto ele é elaborado em torno do verbo no modo imperativo, expressando mando, né? O imperativo ele não expressa só mando, mas em relação à função metalinguística, em relação à função apelativa, o verbo no imperativo vai ter a finalidade de mando, de ordem, ok? Nessa mensagem, predomina a função apelativa, né? Aqui em Josué. A presença de vocativos também é comum nessa função apelativa. A função apelativa, o vocativo também. Ele poderia ter dito assim: soldados, gritai, né? Ok? Temos aqui, um outro texto que traz o vocativo, Salmos 7, versículo 1. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me. Aqui já não é o imperativo no sentido de ordem. Aqui já é uma súplica. Salva-me. Ele está suplicando ao Senhor. Mas essa súplica é justamente para fazer com que o Senhor se mobilize em seu favor. Como está também no Salmo 70, versículo 1. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Ok? Vamos fazer um resumo aqui. Função expressiva, a primeira função sobre a qual falamos, faz o emissor revelar seu pensamento, sua personalidade. Ela está centrada sobre o eu. A função expressiva está centrada sobre o eu. A apelativa, direcionada ao tu, ao você. A função referencial aponta para o ele, sendo ele um ser gramaticalmente neutro, isto é, semelhante a um isso. A função fática aponta o contato. Todas as coisas que num diálogo mantêm ou cortam o contato, assim, por exemplo, num encontro casual, o conhecido diz: oi, tudo bem? Como eu digo no início do vídeo: olá, tudo bem com você? Como vai a família?
mantém o contato. Agora, quando eu digo até logo, interrompe o contato, ok? Hoje ficamos por aqui. Que bom que você está comigo. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilha. Tchau!